Olha aí, boa noite a todos. O nosso Pro já entrou também. Professor, só por gentileza, pede a solicitação para mim colocar o senhor também. Legal, tem bastante gente entrando. Acho que agora foi, Pro. Ô, meu querido, tudo bem? Tudo bem, e você, Guilherme? Estou bem também, professor. Sempre muito Que elegante. barba é essa? Estou deixando grande, professor. Vou deixar ela um pouco maior. Tá diferente. Não, o senhor também, o senhor está todo elegante como sempre, hein, professor? Bondade sua. Que isso, querido. Vamos aqui guardar mais um minutinho, professor, o pessoal entrando. Fique à vontade. Tá bom, só vou tomar uma água e a gente inicia. Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Fico muito feliz porque a gente já tem aí em torno de 19 pessoas na live, a qual a gente vai discutir sobre um tema totalmente importante na nossa sociedade brasileira, que trata-se do aspecto jurídico-religioso da legalização do aborto. Eu agradeço a todos vocês que já se fazem presente na live. Primeiramente, também gostaria de agradecer ao eminente professor Rodrigo Tardelli, a qual eu tenho um grande carinho e admiração. O professor Rodrigo Tardelli foi meu professor no quarto semestre do curso de Direito na Uninove, e eu não tenho palavras, professor, para expressar o meu carinho e a minha admiração que eu tenho pelo senhor. O senhor é um professor que é difícil um aluno não gostar, né, por conta da sua didática, um professor totalmente humano. Então, eu sou muito grato por ter te conhecido enquanto professor e quanto ser humano, né, uma pessoa muito bem, né, uma pessoa que eu tenho um carinho e uma estima muito grande, professor. Então, para mim, é uma honra tê-lo, senhor, nesse momento, para a gente discutir um tema importante. Vou dar a palavra para o senhor se apresentar. Professor, muito obrigado por esse momento que eu estou tendo com o senhor. Imagina, querido, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, com o pessoal que está entrando. É, quero dizer que suas palavras muito me envaidecem, muito me honram e que eu sempre trabalho dentro das possibilidades, né? E se você concluiu que eu fiz o melhor trabalho, então não tenho, não tenho o que argumentar. Eu espero que a nossa discussão de hoje seja uma discussão produtiva, né? Que as pessoas que estão participando conosco hoje possam, possam ser informadas e, além da informação, terem um embasamento para futuras discussões a respeito do tema, né? Eu cumprimento a todos que estão aqui. Eu estou longe do aparelho, então eu não sei quem está aqui e eu não sei como você vai dirigir também, se você vai abrir perguntas depois, a gente vai fazer uma explanação dentro daquela ordem que você tinha me mandado, né? Então fica aí o meu boa noite, uma saudação a todos e o meu abraço especial a você, que é um aluno muito especial e, além de um aluno, é uma pessoa de quem eu gosto profundamente, quem eu respeito profundamente como acadêmico, como homem, como jurista,
e sinta-se então abraçado neste momento, né? Embora a gente esteja aí distante, mas sabe que o meu carinho ele é sempre permanente. Obrigado, professor. O meu carinho também pelo senhor é enorme. Eu fico muito feliz em ouvir esse feedback do senhor. Então, a gente vai iniciar os trabalhos nesse primeiro momento e vamos abordar o tema, que é a legalização do aborto, no aspecto jurídico e no aspecto religioso. E o bom debate, né, professor, o bom debate democrático é aquele que a gente tem divergências de pensamentos, mas é muito pautado na ética e no respeito, né? É muito difícil a gente se ver isso, a gente tem visto muitas redes sociais um debate totalmente ofensivo, e aqui não, é um debate acadêmico, a qual a gente vai discutir sobre um tema de extrema importância. Então, a priori, eu vou iniciar, professor, falando sobre o tema propriamente dito. Então, quando a gente fala do aborto, o aborto ele é legal, né? Ele é permitido pela legislação penal. O aborto, primeiro ponto, ele é legal. Segundo ponto, o aborto clandestino, quando a gente fala, ele é proibido e criminalizado por lei. E um conceito, o nosso doutrinador, Mirabati, ele diz da seguinte forma, um conceito de aborto. Aborto é a interrupção da vida intrauterina com a destruição da concepção do produto, que é o feto. Então, a legislação penal, em algumas hipóteses, ela permite e dá direito à vítima a realizar o procedimento abortivo. E tais, né, hipóteses que a legislação penal permite, ela está descrita no artigo 128 do Código Penal. Então, quando a gente olha para as hipóteses legais, no qual o nosso legislador penal permite a vítima realizar a prática do aborto, são 3 situações. A primeira situação é quando a gravidez significa risco à vida da gestante. Então, naquele momento gestacional, que a gravidez trazer risco para a gestante, ela sim pode realizar a interrupção da vida intrauterina. A segunda hipótese, no qual o legislador penal permite a vítima realizar tal conduta, é quando a gravidez resultar de uma violência sexualmente, que é caracterizada pelo estupro. Então, veja bem, a lei permite, se a mulher foi violentada sexualmente pelo estupro, realizar o procedimento do aborto, né? E é importante ressaltar, né, professor, que essa prática só é realizada a partir do consentimento da mulher. E quando a gente fala de um menor, uma menina de 14, 16 anos, quem toma essa decisão são os representantes legais. Então, veja bem, a gente aqui tem 2 hipóteses, no qual eu mencionei, que pode permissão do aborto, e a terceira hipótese, que o aborto e não é aborto, o termo utilizado pelos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Federal de Medicina, que é a interrupção da vida, a interrupção terapêutica de gestação por feto anencefálico. Então, veja bem, a gente tem aqui 3 situações no qual a gente está falando do aborto legal, ele é permitido por lei. Então, a gente tem a primeira hipótese. O caso quando o procedimento de gestação coloca a vítima em risco, né? E a segunda hipótese é a situação de uma violência sexual advida de um estupro, que essa vítima fica, né, através dos procedimentos sabendo que ela está grávida. O legislador, né, o Estado não poderia obrigar essa mulher a ter essa criança, a manter essa criança. Então, ela tem respaldo na lei para realizar tal procedimento. E aí, essa terceira decisão foi muito importante, professor, porque houve uma discussão muito grande sobre esse tema. É a interrupção terapêutica pelo feto anencefálico. Né? Então, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decidida em 2012, que disse da seguinte forma. Então, os eminentes ministros, eles decidiram assim, julgou, né, a arguição de descumprimento de prefeito fundamental, número 54, que é uma DPF, julgou a inconstitucionalidade da interpretação, informando que a interrupção terapêutica não significa e não tipifica como a prática do aborto, que está escrito na legislação penal, no artigo 124 a 128. E aí, quando a gente olha, foi uma sessão, né, do plenário, decidido pelo eminente ministro Marco Aurélio, o relator dessa decisão do plenário. E aí, quando a gente fala do aborto anencefálico, é importante aqui, professor, a gente, né, trazer para os nossos ouvintes o que é o aborto, né, anencefálico, né? O que é a interrupção terapêutica do feto anencefálico. Então, de acordo com o Conselho, né, Federal de Medicina, quando a gente olha para esse tema, nada mais o feto anencefálico é a ausência da calota craniana. Então, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, diz assim,
olha, é uma gestação que não tem a calota craniana e o pessoal da medicina diz da seguinte forma: a perspectiva de vida é um lapso muito pequeno, é um natimorto. Então, no artigo 2º aqui, esse diagnóstico, né, professor, do feto anicefalo, a mulher, a partir de qual momento ela pode descobrir, né, no momento de gestação, que essa criança, infelizmente, nasceu com feto anicefálico com ausência craniana, sem o cérebro propriamente dito. Então, esse é um exame feito através do ultrassom, né, exame ultrassonográfico, e a partir da 12ª semana, a mulher já tem clareza ali, de acordo com os profissionais de saúde, se essa criança, se esse feto tem algum tipo de doença. Mas o interessante, eu vejo no Conselho Federal de Medicina, na parte de direitos, o plenário decidiu. A interrupção terapêutica do feto anicefalo é permitido. E aí, quando a gente olha para o Conselho Federal de Medicina, diz da seguinte forma: a vítima tem o direito de manter a gestação, mesmo ela sabendo que aquela criança, aquele feto, não tem um lapso grande de vida, vai vir a óbito, né? Num lapso de tempo muito pequeno. E aí, no artigo 4, diz da seguinte forma: se a gestante optar pela manutenção da gravidez, ela vai ter toda a assistência, né, da medicina ali, no pré-natal, enfim. Então, professor, aqui a gente abordou o aspecto legal, três hipóteses no qual a legislação penal permite a prática do aborto. Quando a gente olha para a interrupção do feto anencefálico, a gente não pode falar que é um aborto, mas sim a interrupção da gravidez. E aí, professor, eu acho de extrema importância, quando a gente aborda esse tema, a gente trazer também o conceito de um crime, né? Então, quando a gente olha para os nossos doutrinadores, Carmigani, ele fala da seguinte forma: crime é uma conduta humana contrária à lei. E quando a gente vai para um outro legislador, que é o Mark Grigori, ele diz assim: crime é uma ação humana punível. E trazendo mais robustez no conceito material, de acordo com o nosso doutrinador Noronha, ele diz da seguinte forma: crime é uma conduta humana que lesa o bem mais protegido pelo direito penal, que é o direito à vida. E um conceito analítico do nosso doutrinador Basilio Garcia, que é um dos bem famosos e uma das doutrinas que a gente mais utiliza como estudante de direito e acadêmicos, que ele define crime da seguinte forma: uma ação humana, antijurídica, típica, culpável e punível. Então, a gente podemos conceituar que o conceito do crime, né, uma conduta criminosa, nada mais é que um fato típico, antijurídico e culpável. Então, eu quis aqui nesse primeiro momento trazer aos nossos ouvintes o aspecto legal, o aspecto em qual o legislador permite a prática abortiva. Trouxemos aqui, a priori, né, o conceito de um crime, e aí eu gostaria aqui, nesse momento de fala, professor, eu acho muito interessante a gente trazer, né, o princípio da legalidade, professor. Quando a gente olha para o artigo 5º, inciso 2º, da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, diz da seguinte forma: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Então, quando a gente olha para o princípio da legalidade, é uma verdadeira garantia constitucional de nós quanto brasileiros. E aí, professor, eu gostaria muito, nesse momento, trazer alguns exemplos práticos quando a gente fala do princípio da legalidade. Suponhamos que a gente vou ter aqui 2 países fictícios, país 1. Tem uma lei dizendo assim, que todos os pedestres têm que atravessar na faixa de pedestre, todo cidadão. Então, a gente tem uma lei regulamentando a conduta do cidadão brasileiro. Né? Olha, você tem que andar na faixa de pedestre. Logo, se eu não realizar tal conduta, eu vou ser, consequentemente, punido. Porque a partir do momento que a gente vive num país e tem uma norma e fala: olha, Guilherme, para você atravessar para a via pública do outro lado, você tem que atravessar numa faixa de pedestre, e eu não o faço, consequentemente, eu estou infringindo a lei, consequentemente, eu não estou cumprindo com o princípio da legalidade. Em contrapartida, suponhamos que a gente tem um país, segundo país, que não tem uma norma, né, professor, dizendo: olha, Guilherme, você não precisa atravessar na faixa de pedestre, você atravessa da forma que você se sentir melhor. Né? Você pode atravessar na rua, na calçada, na via pública. Então, são 2 exemplos que eu gostaria de trazer para contextualizar o princípio da legalidade. Então, no primeiro país, a gente tem um país que tem uma norma, que
orienta os cidadãos a atravessar na faixa de pedestre, e a partir do momento que eu não sigo essa legislação, eu estou infringindo, né, um princípio que está garantido na Constituição. Então, podemos dizer que um princípio, ele regulamenta o poder do Estado, o Estado não pode agir de forma arbitrária em relação a qualquer cidadão brasileiro, e aí podemos dizer que os indivíduos, em relação ao princípio, eles são livres de fazer qualquer coisa, mas até ao momento que a lei não o proíbe. Então, a gente pode fazer qualquer coisa, professor, mas a partir do momento que tem uma lei, uma regulamentação falando que eu não posso fazer, e eu acabo fazendo, eu sou infringido pela legislação vigente. Mesmo aspecto, né, professor, é no aspecto do aborto. Então, a gente tem uma hipótese, uma legislação penal que permite tal conduta, nas hipóteses do artigo 128, e a gente tem as hipóteses no qual não permite. Aí eu passo para o professor, o eminente professor Rodrigo Tardelli, para trazer para a gente esse aspecto do quais são as hipóteses que a legislação penal não permite a prática do aborto. Professor, fica à vontade. Veja, Guilherme, a questão do princípio da legalidade não é simplesmente numa proibição ou numa permissão. Quando a gente pensa em direito penal, nós estamos falando de um crime contra a vida, classificado como tal no Código Penal, nós temos que entender que só é crime aquilo que está previsto em lei. E só é competente para legislar sobre matéria penal a União. Então, os estados, os municípios não têm competência penal para legislar sobre matéria penal. E tudo que é considerado crime, portanto passível de aplicação de pena pelo Estado brasileiro, tem que estar previsto na lei. Não só a conduta, que é o chamado tipo, mas também a reprimenda ou pena, que é a consequência para o descumprimento da lei. A prática abortiva, ou seja, a prática do aborto, ela é proibida. Ela sempre é proibida. Não é permitido fazer aborto no Brasil. As hipóteses que você citou são de não aplicação de pena. Então, veja, uma coisa é a figura típica. O aborto é proibido no Brasil. E existem 3 situações em que ele não será punido, em que não se aplicará a pena. Isso está exposto, como você disse, no artigo 128 do Código Penal e também na arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54. Então, nós temos vamos dizer assim, as causas de não punibilidade. Mas o que é o aborto? O que é praticar aborto? É interromper um processo de gravidez. Então, o artigo 124, o artigo 125, o artigo 126 e o artigo 127 do Código Penal, eles vão trazer explicações a respeito das condutas relacionadas ao aborto, se quem praticou o aborto foi a própria grávida, se quem praticou o aborto foi um terceiro, se existem causas ou não de aumento de pena ou diminuição de pena nesses casos. E não vamos nos esquecer que a competência para o julgamento do culpado e inocente sobre a prática de aborto é o tribunal do júri. Então, por se tratar de um crime contra a vida, quem estabelece a culpa ou inocência de alguém processado e levado a julgamento pelo crime de aborto é o tribunal do júri. Sendo o tribunal do júri, nós estamos diante de uma exceção, porque a Constituição prevê que todas as penas, inclusive a dos crimes de homicídio, infanticídio, suicídio e aborto, serão calculados por um juiz concursado, um juiz competente. Mas alguns crimes, algumas condutas serão levadas à apreciação popular. No caso dos crimes tentados ou consumados contra a vida. E o aborto é um desses crimes. E veja bem, mas se o aborto é um crime contra a vida, por que o aborto não é homicídio? Porque o nosso direito não considera o aborto, ou seja, a interrupção de uma gravidez, como um homicídio.
Então, nós temos várias teorias jurídicas em foco aí. Nós temos a teoria do direito civil a respeito da aquisição de personalidade, sobre os direitos do nascituro. Nós temos, então, a proteção constitucional da vida da gestante, da vida do nascituro. Então, são várias questões complicadas. Uma das possibilidades de aclaramento ou de entendimento da questão é o lado religioso, obviamente, porque o direito ele usa de ficções jurídicas para que a ordem jurídica seja respeitada. Então, veja, quando o Código Civil estabelece a presunção de vida com base na respiração, está definindo o nascimento com vida mediante depois da respiração. Está definindo o que vai ser considerado vida. E quando o nosso código estabelece que o critério da morte é a morte encefálica, ou seja, a pessoa é considerada morta, portanto a personalidade natural dela acaba quando ela morre, e essa morte é a morte encefálica, então eu tenho um critério de vida pela respiração e um critério de morte pela atividade cerebral. E veja, se naquela hipótese que você disse da anencefalia, se o feto não tem cérebro, não tem como definir juridicamente se ele é vivo ou se ele está morto. Porque, veja, ele não vai ser considerado uma pessoa do ponto de vista do direito civil. Fora os aspectos morais e religiosos que a gente deixa para depois. Mas a prática abortiva, no Código Penal, ela aparece de maneira simples ou qualificada. Sempre quando a gente fala tipificado, ou a gente fala sobre o tipo penal, nós precisamos entender o que a lei define. Então, veja, se só é crime aquilo que consta na lei como tal, nós precisamos entender o verbo, ou a ação que é considerada ilícita, né? Então, o artigo 124 diz assim: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Ou seja, nós estamos falando de aborto pela ação da própria agente ou conhecimento da agente. A pena vai de detenção de 1 a 3 anos. A pena de detenção no direito brasileiro, ela é punida com regime fechado, com regime aberto e semiaberto. Então, veja, para o aborto previsto no artigo 124, provocar aborto em si mesmo ou permitir que um terceiro provoque o aborto, não é uma pena de reclusão, não é cadeia. É uma detenção que será cumprida no regime aberto ou semiaberto e a pena é de, no máximo, 3 anos. E nós sabemos, por força do artigo 44 do Código Penal, que penas inferiores a 4 anos podem ser substituídas por restritivas de direito. Então, possivelmente, uma pessoa que aborta nas circunstâncias do 124 não vai receber nenhuma pena carcerária. Agora veja, o aborto do 125 já é um outro aborto, que o 125 diz provocar aborto sem consentimento da gestante. Então nós temos a figura típica do aborto provocado pela gestante ou com a sua anuência e o aborto provocado sem o seu consentimento. A pena passa para reclusão, e a reclusão pode sim ser iniciada no regime fechado, e a pena passa a ser de 3 a 10 anos. Então, na primeira conduta, nós temos uma detenção de 1 a 3 anos, e na segunda conduta, há uma reclusão de 3 a 10 anos. Provocar aborto com o consentimento da gestante, artigo 126. Quem está sendo punido aqui não é a gestante, tá? Quem está sendo punido é quem praticou o aborto. Reclusão de 1 a 4 anos. Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, 3 a 10 anos, se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, segundo a nossa legislação. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. E nós temos aí o aborto qualificado.
né, que são as condições previstas no 127, que diz assim: as penas combinadas nos 2 artigos anteriores serão aumentadas de 1/3. Então, qualifica-se, né, a pena aumentando 3 a 10 anos mais 1/3, 1 a 4 anos mais 1/3. Se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas por qualquer dessas causas se lhe obrevém a morte. Então, nós temos quais são as formas qualificadas de aborto. O aborto que causa uma lesão corporal de natureza grave na gestante e o aborto que resulta a morte. Aí a pena será dobrada, né? Será aborto seguido de morte, né? E o 128 diz: não se pune o aborto praticado por médico. Veja, então nós estamos diante de uma exclusão de punibilidade de terceiro, né? Não se pune o aborto realizado por médico, praticado por médico, né? Naqueles casos que você bem elencou. Então, é proibido o aborto. O aborto pode ser visto de 3 formas: o aborto provocado ou com consentimento da própria gestante. Essa gestante, ou seja, essa pessoa que interrompe a sua própria gravidez, teria uma detenção de 1 a 3 anos. Um aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, 1 a 4 anos de reclusão. E um aborto praticado por terceiro sem o conhecimento da gestante, sem o seu consentimento, que aí a pena de reclusão vai de 3 a 10 anos. Qualifica-se, portanto, o aborto se do aborto resulta para a gestante lesão corporal de natureza grave ou a morte, né? Acho que é isso que me cabia explicar aqui agora no começo. Isso, professor, muito obrigado. E aí, Pro, eu estava fazendo e pesquisando sobre o tema, tem uma antropóloga, né, que é a Isabella Mantovani, ela fala da seguinte forma, né? Infelizmente, a violência sexual acontece contra a mulher, e ela exemplificou para a gente, professor, alguns exemplos, alguns termos que a sociedade, ela define a sociedade humana, né, uma sociedade totalmente machista em relação à mulher. Ela diz da seguinte forma: os termos que, de acordo com a pesquisa dela, ela elencou para me trazer aqui para o senhor. Mas olha o jeito que a mulher se veste, também andando sozinha à noite, bem feito para tal conduta. Está sempre muito bem arrumada. Lógico que é chamar a atenção. Nossa, conseguiu um emprego desse formato, consequentemente, estava fazendo alguma relação com o seu superior hierárquico. Ela achou que procurava. Então, Pro, o ponto é, no teu ponto de vista, eu gostaria de ouvir a tua opinião. O senhor considera ainda isso uma prática comum na nossa sociedade, uma sociedade machista que julga a mulher pela forma que ela se veste, professor? Veja, senhor... se eu entendi o seu ponto. O grande problema desses crimes relacionados a práticas sexuais é uma má compreensão da sexualidade e das condutas sexuais por parte da sociedade. Então, veja, culpar a vítima ou culpabilizar a vítima por ela ser uma vítima de crime é uma questão que está arraigada nos nossos costumes, né, por conta de um machismo denominado machismo estrutural. Por que o nosso machismo ele é estrutural? Porque ele já faz parte das próprias estruturas da sociedade. Então, veja, quando eu saio na rua, quando você sai na rua, você vai trabalhar, você pega o metrô, você pega o ônibus, você pega uma condução, acho que a última coisa que passa pela sua cabeça é que alguém vai te molestar sexualmente. Na minha não passa. Não só porque nós não somos acostumados, nós somos homens. Então, veja, sendo que nas mulheres, a primeira coisa que passa na cabeça delas quando elas saem de casa é se tem alguém seguindo, se alguém vai ter alguma conduta ilícita com elas no metrô, no ônibus. Então, veja, a mulher, embora haja mais mulheres do que homens na sociedade brasileira, a mulher ela é vulnerável.
ela é vulnerável por conta dessa estrutura machista e patriarcalista que a nossa sociedade tem. Mas você pode estar perguntando, professor, o senhor não é um pensador de direita e a pauta machista, machismo hierárquico, machismo estrutural não é uma pauta de esquerda? Lógico que não, né? Isso é uma questão óbvia da sociedade brasileira. Então, independente da nossa posição política, nós temos que ter um pouco de discernimento para saber determinadas coisas. E veja bem, nós estamos discutindo, Guilherme, um tipo penal, uma conduta penal, do ponto de vista acadêmico, talvez do ponto de vista científico em algum momento, mas, em teoria, né? Eu não sou mulher, você não é mulher, então a gente não sabe o que o que ocorre durante o processo de gestação, o que é uma gravidez, e nós também não sabemos o que é ser vítima de uma estrutura excludente. Então, veja, explicações que tentam, vamos dizer assim, que tentam habilitar determinadas condutas como se a culpa fosse da vítima, pelo modo dela vestir, o tipo de roupa que ela vestiu, pelo tipo de trabalho que ela tem, pelo tipo de relação social que ela tem com homens. Isso, na verdade, é repetir um discurso machista. Veja, uma sociedade onde encara o sexo ou a relação sexual de maneira saudável é aquela que vê que o sexo é praticado somente entre pessoas que conseguem consentir, que podem consentir. Isso é um pressuposto da civilização ocidental. Então, a nossa tradição judaico-cristã, romana, visigótica, toda a nossa tradição ocidental, ela parte do pressuposto de que só entrarão como sujeitos numa relação sexual pessoas que conseguem consentir. Por isso que é tão importante a gente falar quando é que a pessoa pode dar seu consentimento, quando é que esse consentimento é juridicamente válido e por que as mulheres são infinitamente mais vítimas de crimes sexuais do que os homens. Então, veja, é uma questão da própria estrutura da sociedade brasileira. E veja, esses números, eles têm crescido exponencialmente. Quando a gente estuda, por exemplo, um crime como é o crime do estupro, né, que pode resultar em gravidez, conforme a gente viu até próprio das condições do inciso 2º do artigo 128, quando a gente pensa no estupro e quando a gente pega os dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, a gente vê que 16 mulheres são estupradas por dia no estado de São Paulo, segundo os dados de 2020. 2021 ainda não acabou, então nós não temos. É um número muito alto. E é um número que representa uma banalização não só da visão da relação sexual, como da própria pessoa da mulher. Né? Você imagina que 16 mulheres são estupradas por dia. O crime é tão aterrador que a gente deveria pensar. Né? Mas não vamos entrar na criminologia do autor, né, do criminoso. Mas vamos pensar nas consequências do crime, né, como o artigo 59 fala, né, das consequências da prática criminosa. Será que não existe mais pessoas? Será que não existem mais mulheres sendo estupradas? Será que esses dados que a gente recolhe de delegacias não são dados assim limites? Porque muitas das vezes uma mulher não tem coragem de ir à delegacia denunciar o seu agressor por medo de represália ou por medo da própria autoridade policial não levar a sério o depoimento dela. Então nós vemos casos aí esses últimos 2 anos que a gente está trancado em casa, está fazendo tudo virtualmente, a gente vê casos gravados que chegam até as nossas redes sociais em que mulheres são constantemente submetidas à vexação. E vexação é um constrangimento. Então, veja, você já é vítima de uma violência sexual. Vai à delegacia para passar um outro constrangimento? Ou seja, vai
iniciar um procedimento criminal, em que vai ter uma audiência de instrução, produção de provas, testemunhas, o juiz vai olhar, né, e vai chegar ao ponto de que o advogado de defesa do réu vai te desqualificar moralmente usando esse tipo de argumentação. Ah, mas é mais fácil estuprar uma moça de minissaia do que uma freira. Ora, isso é óbvio, porque a moça de minissaia tem menos roupa do que uma freira. Só que o que leva o estuprador a estuprar não é a vestimenta ou a dificuldade que ele vai encontrar no processo, e sim a sua patologia, o seu dolo, a sua intenção criminosa. Se não fosse assim, nós não teríamos mulheres velhas sendo estupradas, não é verdade? E nós temos um amplo número de pessoas idosas vítimas de crimes sexuais. Então, nós temos que observar que esse machismo, ou esse tipo de comportamento obcecadamente tentando justificar os atos do agressor, é um comportamento nefasto, é um comportamento absurdo que nós precisamos, né? Eu estou falando nós e estou te incluindo porque você é meu colega. Então, nós trabalhamos com as mesmas coisas, com as mesmas ferramentas. O nosso material de trabalho é a lei, né? E nós temos que fazer cumprir essa lei, né? De alguma forma. Ou do lado do judiciário, ou do lado da advocacia, enfim. Nós precisamos fazer cumprir a lei, né? E esse é a nossa função. Desculpe se eu me estendi. Não, imagina, Pro. Muito obrigado pelo teu posicionamento. E, Pro, eu concordo contigo. Né? É um machismo totalmente estrutural que a gente tem na história do nosso país, ele se perpetua até hoje, e eu discordo totalmente, professor, de quem tem essa conduta, né? Porque, ao meu ver, a mulher ela tem que ser muito bem tratada, né? A mulher tem que ser zelada, respeitada, independentemente da forma que ela se veste, independentemente da forma que ela se sinta bem, ela deve seu devido respeito. E foi muito importante, professor, o ponto que você trouxe, que o consentimento da prática sexual tem que ter o consentimento da vítima, tem que ter o consentimento ali do matrimônio. E aí, professor, tem muitas situações que mesmo no matrimônio ali entre esposo e mulher ou namorado, a mulher não consente o sexo e o cara acaba realizando. Então, claro que essa conduta, professor, é totalmente, né, tipificada na legislação penal e é um crime, porque... E veja, por que o agressor ele pratica essas coisas, Guilherme? É porque ele acha que ele tem direito. Talvez seja isso que a gente precisava de uma educação melhor para dizer que a gente não tem direito ao corpo de ninguém. A gente tem direito ao nosso corpo. Então não importa o vínculo, não importa se é meu namorado, não importa se é meu marido, não importa se é minha mulher. O não consentimento deveria funcionar para obstar a prática da violência, mas infelizmente os números são alarmantes quanto a isso, né? Exatamente, eu concordo contigo, senhor professor. A partir do momento que eu não consenti, se eu fosse uma mulher, não é porque ele está numa relação hierárquica em relação a mim, que ele tem o direito de me abusar sexualmente, ou porque eu ser mulher, eu tenho que manter uma relação sexual com ele. Se eu não quiser, tem que ser respeitado, né, professor? E aí, eu gostei muito do ponto de vista que o senhor trouxe. Você falou assim pra gente, olha, durante um dia são 16 casos de estupro, né? Olha, professor, o ponto que nós chegamos. E aí, eu gostaria de compartilhar um dado contigo, né? Dentro do DataSUS, lá a gente consegue vários indicadores que traz a questão do aborto, a questão da mortalidade infantil. Então, eu pesquisando, sobre esse tema, veja bem, 500 mil pessoas, mulheres no caso, são estrupadas no Brasil, estima o Ministério DataSUS. No entanto, professor, nessa pesquisa, o Ministério DataSUS fala assim, 10% dos casos não chega até a polícia e nem chega ao Ministério da Saúde. Então, faz muito sentido o que você trouxe. A mulher se sente muito coagida, porque a partir do momento que ela chega na delegacia, em vez de ela ter um tratamento respeitoso pelo delegado, quem vai ali a receber, ela não tem. Ela é taxada por um novo crime ali, né, professor? É humilhada novamente. Então, olha algo estrutural que a gente tem, né, quem deveria estar ali, quanto representante da lei, apoiar essa mulher, às vezes não apoia, assim, ela critica, né,
Isso se chama revitimização. Né? Então a vítima ela é vítima uma vez, quando ela é vítima do crime, e outra vez ela se torna vítima por uma falta, uma questão moral. Né? A questão moral aí da administração da justiça. Então, veja, quando nós sempre que a gente fala de algum crime que tem alguma relação com sexo ou com sexualidade, Guilherme, veja, a questão moral é muito importante, porque muito embora a lei, você falou, né, do princípio da legalidade, a lei valha para todo o território nacional, a moral do brasileiro não é a mesma em todo lugar. Não é a mesma nem dentro da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma família. Então, veja, a lei, ou a legislação penal, ela é o último basilar da civilização, no sentido de que, olha, essas condutas são proibidas. Claro que precisa haver uma diversidade moral, porque a nossa sociedade ela é extremamente plural. Né? Então nós temos pessoas mais conservadoras, pessoas mais libertárias, nós temos pessoas que têm um fundamento moral um pouco diferente. Então é bom que a gente tenha sempre a baliza da lei, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Né? E isso é muito difícil de ser discutido socialmente, porque qualquer discussão onde apareçam temáticas sexuais, as pessoas tendem a não levar para frente. As pessoas tendem não, depois a gente conversa sobre isso, ou isso vira motivo de risada, vira motivo de bullying, e vira motivo de piadas de duplo sentido. E esse tipo de reiteração é que leva a não discussão sobre a vida sexual, sobre a análise do sexo. E a não discussão, uma discussão franca, uma discussão aberta, uma discussão adulta, pode levar à informação, à educação, né? A saber o que você pode, o que não pode. Pode parecer estranho, mas ainda existem pessoas virgens no Brasil, existem pessoas que têm uma moral mais, vamos dizer assim, incisiva do que essa moral social relaxada que a gente tem, vê principalmente aí nos nossos juízos de valor e na mídia. Então, veja, como a gente vai tratar com tanta pluralidade, com tanta diversidade? Somente com base na informação. Só fazendo dando um rápido exemplo, uma vez eu estava dando aula lá na Vergueiro, numa sala até perto da sua, e eu projetei na tela o tipo do 213, que detém a definição legal do estupro, né? E do nada, uma aluna minha, no meio da sala, na frente dos colegas, assim, professor, eu sou estuprada. Ela só teve noção de que o que acontecia com ela era estupro quando ela teve contato com a legislação e alguém explicou para ela que ela não era obrigada a ter relação sexual se ela não quisesse. Que se alguém forçava dentro das circunstâncias familiares, se alguém a forçava a ter sexo, essa conduta era proibida. E ela teve vamos dizer, um despertar, uma coisa na sala de aula. E é óbvio que a gente tentou tomar as medidas cabíveis na época, né? Isso deve ter o quê? Uns 3 anos. Mas existem ainda pessoas desinformadas a ponto de serem coniventes com coisas que elas nem sabem que são proibidas. Exatamente. E é como o senhor mesmo mencionou, né, Pro? Olha a importância da informatização, né? A partir do momento que a nossa aluna estava na sala de aula e ela conseguiu entender que ela estava sendo violentada sexualmente, né, professor? Infelizmente. E aí, Pro, gostaria de compartilhar um dado também, que eu pesquisei, que a violência contra a mulher, professor, infelizmente, nesse momento de pandemia, ela aumentou. Infelizmente, professor. Então, tem um dado que estima a seguinte forma, que a violência sexual atinge 12 milhões de pessoas por ano, e a violência resulta... E aí, no Brasil, 23% dessas mulheres são, né, sujeitas à violência doméstica dentro do seu próprio lar. E aí, professor, o próximo dado fala que 56% do espancamento ou da violência sexual é por parte do parceiro da mulher, do esposo. Então, professor, olha, a gente vive num momento pandêmico e que os números de índice de violência contra a sexualidade aumentou contra a mulher, entendeu, professor? Eu fico imaginando
como que essa mulher consegue, nesse momento de pandemia, escapar dessa vítima, né, professor? Do agressor ali que está ali coagindo ela todos os dias e a humilhando a praticar um ato sexual. E aí, outro ponto que eu gostaria do teu posicionamento, quando a gente fala, professor, da gravidez indesejada, no teu ponto de vista, a gravidez indesejada por essa adolescente, por essa mulher, está muito relacionada por conta da informatização, porque, também, alguns dados apontam que o índice de pessoas de praticar o aborto de forma clandestina está relacionado muito à classe C, D e E. São mulheres adolescentes, professor, que não têm nem, muitas das vezes, o grau de escolaridade ali, o ensino médio completo. E aí a doutora Isabela Mantovani fala da seguinte forma: a partir do momento que eu não tenho a informatização, né, de dados, de orientar essa pessoa, consequentemente ela vai fazer a prática abortiva. Mas, eu queria ver o teu posicionamento. Tu acha em relação a isso, a gravidez indesejada? De que forma a gente consegue combater, pensando em forma de... Veja, só com base na educação, e educação sexual. Educação sexual não é ensinar crianças a fazerem sexo. Educação sexual é explicar quais são as consequências do sexo. Então, veja, isso é muito importante, porque se você informa, você proíbe, mas você informa, é muito mais fácil depois lidar com as consequências. Obviamente, uma gravidez indesejada, nós entendemos que seja uma gravidez que não foi planejada. E uma gravidez que não foi planejada, portanto, é a que resulta da prática de sexo sem nenhum procedimento contraceptivo, seja por parte do homem, seja por parte da mulher. Então, é necessário que os homens usem preservativos e tal, mas é necessário também que as mulheres sejam ensinadas como funciona um ciclo menstrual, como que fica grávida, não é da cegonha e tal, mas assim, explicar como funcionam as coisas para poder se evitar, né? E, obviamente, nas classes menos favorecidas, além de faltar informação, há deficiência de como chega o sistema de saúde. E se não tem um sistema de saúde que oferece uma prevenção, logicamente nós vamos ter um resultado de gravidez, né? E se temos um resultado de gravidez, às vezes ela pode ser obrigada por terceiro, pelos pais, se for uma adolescente, às vezes pelo namorado ou pela família do namorado, a praticar o aborto. Veja, muitas das vezes nós estamos falando de vítimas ou de mulheres, de pessoas do sexo feminino que fizeram 4, 5, 6 abortos e não entendem ainda quais são as consequências, inclusive, para o seu próprio corpo, por tomar remédios abortivos, por confiar a prática do aborto a um lugar que não tem higiene, que não tem asepsia, que vai causar nela uma infecção e ela vai morrer. Então, 20%, né, o número gira em torno de 20% das mulheres que morrem no Brasil, morrem em decorrência de um aborto mal feito. E como nós estamos falando de aborto mal feito, nós estamos falando aí de aborto clandestino, né? Ou que a pessoa procura seus próprios meios, ou que confia a prática em curandeiros, em pessoas que... Tem de tudo, sabe, Guilherme? Desde pessoas que praticam o aborto usando colher que a gente usa para se alimentar, pessoas que praticam aborto usando agulhas de tricô, que isso pode causar uma perfuração e tal. Mas é o desespero de se ver grávida numa situação onde que ninguém vai compreender essa situação, é que leva muitas vezes as meninas, as mulheres, a procurarem esse tipo de saída, né? Então, eu sou adepto, e isso eu falo sempre, de que a melhor maneira de se lidar com a questão é através da educação. Quando há uma educação ou uma informação, as consequências são mais facilmente controladas, né? Então, não é para ter, mas se tem, vamos sentar, vamos conversar, vamos explicar, vamos fazer ou desfazer, para que as pessoas sofram menos, né? Sofram menos.
Exatamente, professor. Muito obrigado pelo teu ponto de vista. Ô, Pro, eu, ao meu ver, eu concordo com o posicionamento do senhor, mas, professor, eu identifico aqui também uma oportunidade e eu gostaria de ver a tua opinião. Eu acho que, no meu ponto de vista, teria que ser criado, professor, políticas educacionais, né? Eu acredito assim, desde o início, professor, sabe? Não só do planejamento familiar de pai e mãe, mas quando essa pessoa for para uma escola, no ensino médio, ensino fundamental, tais temas ser discutido também, professor. E aí eu gostaria de ver Com com o senhor se você certeza. compartilha esse sentimento. Com certeza, não. O implemento de política pública de informação é sempre o melhor, né? A prevenção sempre é melhor do que lidar com resultados. Nós, que trabalhamos com direito penal o dia todo, a gente só lida com o resultado. Né? Então, parece que a gente não tem muito tempo para falar de prevenção de crime ou prevenção de determinadas condutas. Né? Então, é interessante ter uma gravidez na adolescência? É óbvio que não. Uma gravidez indesejada? É óbvio que não. E como é que a gente vai? A gente vai só proibir? Não, não pode ficar grávida. Nossa, essa questão de só proibir não funciona. Em qualquer nível da sociedade isso não funciona. Porque a proibição deve ser acompanhada de informação, de explicação. Né? Porque se não for, nós não vamos ter nunca um resultado naturalístico positivo. E resultado naturalístico positivo, eu quero dizer diminuição desses números, desses índices que você citou e que eu citei, né? Que é o que a gente precisa, né? Da diminuição desses índices. Exatamente. E, Pro, você chegou num ponto muito interessante que eu gostaria de abordar. De acordo com a nossa especialista Isabela Mantovani, que ela é uma especialista em bioética, né? Ela diz da seguinte forma, professor, que os países, a gente tem alguns países da Europa que é legalizado o aborto, né? Pode praticar, a mulher pode realizar a conduta da interrupção da gravidez. Mas ela trouxe um dado, professor, muito importante, que eu achei muito interessante. Ela falou assim, lá no Chile são 32 estados. Desses 32 estados, lá existe política de legislação diferente. Eu tenho 18 estados que é contra a prática do aborto e os demais estados é liberado a realizar a interrupção da gravidez. E aí, professor, no dado que ela traz, ela falou assim, ok, se eu legalizo o aborto, por que nos estados no qual é proibido o número diminui e quando eu legalizo o número aumenta? Entendeu, professor? Ela trouxe esse dado muito importante e eu acho interessante, porque há uma discussão muito grande em torno, né, da sociedade brasileira da seguinte forma, se eu legalizo o aborto, se eu tenho isso, uma conduta prática, assim, sem uma punição coercitiva pela legislação penal, consequentemente, eu diminuiria a questão da prática abortiva. E, Pro, e no teu ponto de vista, você concorda com isso? Porque, veja bem, os mexicanos, 32 estados, 18 são contra, né? E a grande maioria é a favor. E o índice mostra que aqueles que são contra, a prática do aborto o número é muito pequeno. E quando legalizou, aumentou de forma esdrúxula, sabe, professor? Qual que é o teu posicionamento em relação a isso? Como o senhor vê isso? Veja, o Estado, ele não pode funcionar como juiz de moralidade de ninguém. O Estado, ele deve oferecer, pelo menos o nosso Estado, né, brasileiro, ele deve oferecer aos seus cidadãos o melhor tratamento possível. O nosso federalismo, ou seja, a nossa composição estadual, não é a mesma aqui do México, nem é a mesma dos Estados Unidos, onde há estados que permitem e estados que proíbem. Veja, quando um Estado permite a prática abortiva, eles não está dizendo que todas as grávidas têm que abortar. Isso ainda vai ficar do ponto de vista do indivíduo, subjetivo. Né? Ela vai abortar se ela quiser abortar. Ela não vai abortar se ela não quiser. Porque há outros meios. Então nós precisamos de uma informação. Eu estou preocupado com o nosso tempo, Guilherme. Porque eu acho que o nosso tempo cai aqui. A live cai depois de um determinado tempo. Não, beleza. Só vamos esperar o senhor terminar o raciocínio e a gente já aborda o aspecto porque religioso. Talvez seja melhor a gente, se você encerra, grava essa primeira parte e a gente faz uma segunda parte. Para falar do aspecto religioso que a gente acabou não falando, né? Não, exatamente. Então, a gente encerra aqui no aspecto jurídico e agora eu vou encerrar e a gente inicia no aspecto religioso. Aí deixa gravado para a gente poder aproveitar o link para outros lugares e a gente começa depois falando da questão religiosa, tá?
Tá bom, professor. Aí o senhor pede aqui, me manda o convite, tá, querido?